Depois do cabo de guerra entre Câmara dos Deputados e STF, a deputada Carla Zambelli decidiu renunciar ao mandato. A deputada entregou ontem à Câmara dos Deputados uma carta renunciando ao cargo nesse domingo. Em sua carta de renúncia, Zambelli afirmou ter sido perseguida e que a sua história pública não foi forjada. A gente está aí acompanhando um trecho do que foi essa nota publicada pela parlamentar e aí a gente destacou alguns trechos do que disse Zambelli. Ela falou que o que foi vivido nos últimos meses reafirma, segundo ela, que o parlamento não é instância acessória, mas o poder constitucional autônomo, cujo, segundo a Zambelli, a competência não pode ser esvaziada ou suprimida. Ela falando isso por conta, da decisão do STF, que decidiu suspender o mandato, cassar o mandato dela, e a Câmara decidiu não suspender. E aí nisso entrou um cabo de guerra ali, Câmara e STF, o ministro Alexandre de Moraes decidindo por que a parlamentar perdesse ali o mandato. E aí, segundo a Zambelli, nesse comunicado, ela fala que foi ignorado uma decisão, segundo ela, soberana dos representantes do povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, segundo Zambelli, determinou a perda do seu mandato, onde a Casa do Povo absolveu, o Judiciário condenou. Isso aí foi a afirmação de Carla Zambelli. E aí, depois dessa renúncia, de toda essa repercussão, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, afirmou que essa renúncia foi uma estratégia conjunta da defesa para evitar a cassação da deputada. O advogado Fábio Penozzi, que defende a deputada federal, também chegou a dizer em entrevistas que Zambelli optou pela renúncia para sair em grande estilo. E aí o deputado Diego Garcia, que foi o relator na CCJ do processo de cassação da Zambelli, também se manifestou sobre essa renúncia. Vamos acompanhar. A deputada Carla Zambelli enviou ao presidente Hugo Motta sua carta de renúncia. Isso já havia sido anunciado pelo Dr. Fábio durante a defesa da deputada Carla Zambelli na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados. Por algumas vezes o Dr. Fábio falou que ela renunciaria. E por que isso? Porque a grande vitória que a deputada Carla Zambelli teve nesse processo todo foi o meu relatório, um relatório técnico, um relatório que provou a ausência de provas com relação ao envolvimento da deputada, nesse caso das invasões ao site do CNJ, e mais do que isso, demonstrou a clara perseguição política contra ela. Agora, a justiça italiana está analisando, inclusive, o meu relatório, e eu estou muito confiante que a deputada Carla Zambelli, talvez ainda essa semana, tenha uma grande vitória lá na Itália e seja colocada em liberdade. Com a renúncia de Zambelli, quem vai assumir agora essa vaga vai ser o suplente do Partido Liberal de São Paulo, que recebeu mais votos, Adilson Barroso. Adilson Barroso já havia sido suplente ali do Guilherme Derrite quando ele pediu licença para assumir a Secretaria de Segurança de São Paulo, mas, Levi, ontem o Hugo Motta havia anunciado que iria se reunir com o jurídico da Câmara para analisar a situação da Carla Zambelli. Foi um gesto só para oposição, para poder mostrar que ele estava fazendo algo, porque o STF já tinha se manifestado contra a Câmara e manter o mandato de Carla Zambelli. Essa renúncia acaba ajudando o Hugo Motta, porque ele não vai precisar mais entrar em um mal-estar com a oposição, nem esticar mais a corda com o Supremo. Mas a dúvida que eu fiquei, Levi, é sobre a validade jurídica dessa estratégia da defesa da ex-deputada Carla Zambelli. Ela já foi condenada, o processo já passou por essa etapa de trânsito e julgado, ela já perdeu os direitos políticos, Por mais que a defesa possa tentar proteger os direitos políticos para que ela não fique inelegível, as condenações já foram concluídas. Ela renunciando agora muda em algo a inegibilidade dela ou é só uma estratégia de renúncia para uma narrativa política de perseguição? Como indicou a própria defesa da Carla Zambelli, essa decisão foi uma tentativa ali de reduzir um pouco as tensões entre as instituições, entre os poderes, nesse caso entre o Legislativo e o Judiciário, e acabou sendo um grande favor para o presidente da Câmara, Hugo Motta, porque Hugo Motta faria ontem uma reunião com a assessoria técnico-jurídica da Câmara e seria mais um ato burocrático e um gesto de Motta para a própria oposição, para os partidos ali como o PL, o Republicanos, o PP, o Novo, enfim, para mostrar que ele fez
o que era possível para manter ainda o mandato da deputada, né, foi buscar ali um embasamento jurídico e, no fim, não haveria mesmo outra escolha a não ser aceitar a decisão de Alexandre de Moraes, que anulou a votação da semana passada do plenário da Câmara, que rejeitou a cassação de Zambelli, e aí, mas no fim das contas, não haveria outro resultado senão a perda do mandato da deputada Carla Zambelli. Agora, nesse sentido, realmente não deve adiantar, porque ela foi condenada criminalmente e aí o processo dela já encerrou também. A gente já teve o chamado trânsito em julgado, quando todos os recursos disponíveis para o réu, para o condenado, são esgotados. E aí ocorre a suspensão dos direitos políticos, ou seja, a pessoa ela fica inelegível e também fica proibida de votar. Lembrando que Carla Zambelli tem 2 condenações, uma por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, ao lado do hacker Walter Delgatti Neto. A justiça entendeu que eles invadiram ali, promoveram um ataque cibernético para alterar decisões, enfim, e promover ataques ao ministro Alexandre de Moraes. E ela tem também uma outra condenação por ter perseguido, empunhando uma arma de fogo, um apoiador do presidente Lula na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Inclusive, esse processo de cassação ele se refere a esse primeiro inquérito aí em que ela foi condenada dos ataques ao sistema do CNJ. E aí, a Zambelli ela enfrenta esse processo de extradição. Ela está na Itália já há vários meses, aguarda uma decisão. Ela já tentou lá na Itália impetrar alguns recursos para conseguir sair da cadeia, não conseguiu, e aí teve o pedido do governo brasileiro para que ela seja mandada aqui ao Brasil para poder cumprir a pena aqui em solo brasileiro, e aí ela aguarda essa decisão da justiça italiana, esse pedido do governo brasileiro. Mas, a princípio, não deve surtir efeito essa tentativa de manter os direitos políticos de Carla Zambelli. E Levi, tem um outro ponto, né? A gente discutiu agora como que fica a situação da Carla Zambelli, mas também a gente tem a Câmara analisando a situação de Alexandre Ramagem e também de Eduardo Bolsonaro também, né? Como que vai ficar a situação desses 2 parlamentares? Porque depois desse cabo de guerra entre a STF e Câmara, o posicionamento dos deputados, eles tende a mudar sobre a situação, né, de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. A expectativa é que a Câmara vai decidir o futuro desses parlamentares antes do recesso. Pergunto isso porque a Câmara parece que é igual a gente, né? Teve um ano inteiro para poder resolver, mas procrastinou e esperou o fim do ano para poder decidir o que não dava mais para procrastinar, né? Com tantos assuntos pendentes nessa semana que antecede o recesso parlamentar, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem ainda vão estar na pauta, e qual que deve ser o futuro deles? Na última semana do ano aí vão ser muitos temas para decidir no Congresso Nacional, né? Fora votações de projetos importantes aí, no caso da Câmara, a PEC da Segurança Pública, também, né, o Congresso sempre encerrando o ano com a votação do orçamento, né, da lei orçamentária de 2026, e em meio a isso ainda tem esses casos para resolver. Lembrando que o Hugo Mota, na semana passada, decidiu pautar tudo de uma vez. A Câmara já teve oportunidades ao longo do ano, desde o primeiro semestre, para colocar em votação processos, por exemplo, como o do Glauber Braga, que foi definido na semana passada, né, o da própria Carla Zambelli, e que a gente vai falar agora também do deputado Alexandre Ramagem. Olha, o caso do Ramagem é muito parecido com o da Zambelli. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, por tentativa de golpe de Estado naquele mesmo processo, naquela mesma ação penal que condenou também o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do governo Bolsonaro, como o general Augusto Heleno, o general Walter Braga Neto, entre outros auxiliares aí do ex-presidente, né? Esse processo já foi concluído nas últimas semanas, portanto já transitou em julgado, e agora, em tese, falta apenas a Câmara decretar a perda do mandato, já que isso foi uma imposição da decisão da primeira turma que condenou
o Ramagem aí por 4 votos a 1, assim como foi condenado também Bolsonaro e esses outros nomes que eu comentei. Agora, a temperatura ali no plenário da Câmara, pelo menos até o final da semana passada, é favorável a um placar mais favorável para o deputado Alexandre Ramagem. Assim como aconteceu com Zambelli na semana passada, quando o plenário rejeitou a cassação dela, até teve mais votos pela cassação do que pela permanência, mas não atingiu o número mínimo de 257 votos necessários para declarar a perda do mandato da parlamentar. E aí, no fim das contas, a gente pode acabar tendo uma repetição. O plenário rejeitar essa cassação, o Supremo, assim como aconteceu na semana passada, como fez o ministro Alexandre de Moraes, anular essa votação justamente porque se trata de uma condenação criminal, ou seja, com trânsito em julgado. Então, mesmo assim, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deve pautar ainda nesta semana, possivelmente na terça-feira ou no máximo na quarta-feira, até para fazer esse gesto à oposição, mas isso vai ser definido ainda na reunião de líderes que está prevista para hoje à tarde lá na Câmara dos Deputados. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, aí é um caso diferente e é um caso até um pouco mais simples, porque ele está nos Estados Unidos aí pelo menos desde março, ele já ultrapassou o limite de faltas e nesse caso nem cabe ao plenário julgar o caso, ele simplesmente vai ter a perda do mandato, deve ter nos próximos dias a perda do mandato decretada pela mesa diretora da casa, e aí a diferença é que nesse caso, quando o parlamentar é cassado por faltas, ele não perde os direitos políticos, ou seja, ele não fica inelegível, em tese a situação eleitoral dele para 2026 continua regularizada. Mas lembrando que Eduardo Bolsonaro é réu em um processo no Supremo Tribunal Federal por uma tentativa de coação da justiça brasileira, justamente na ação penal que condenou Jair Bolsonaro, né? E devido à atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, junto a autoridades americanas, esse processo deve ser concluído até o primeiro semestre do ano que vem, e aí, caso ele seja condenado, aí pode ser sim que ele perca os direitos políticos. Aí, Levi, é importante a gente falar sobre essa situação do Eduardo Bolsonaro, porque, como você mencionou, ele é réu. Deve perder o mandato por causa de falta, não deve ficar inelegível, mas aí como que fica a situação dele do ano que vem? Vai tentar um cargo? Dificilmente ele vai voltar para o Brasil. Ele já tem, inclusive, falado isso nas redes sociais. A gente vai continuar acompanhando essa última semana aí antes do recesso parlamentar, porque a Câmara procrastinou até onde dava, né? Aí viu que não tem como fazer, tem várias pautas agora para poder em votação. PEC da segurança, no Senado a gente tem o projeto da dosimetria, vários assuntos além dos deputados. Como que vai ficar a situação? Teve um ano todo para poder decidir isso e agora se vai salvar ou não vai salvar.